Bem-vindo, bem-vindas. Este é mais um Crivella Convida. Hoje nós temos aqui como convidada uma amiga nossa, a Laís Abramo, que é uma pessoa adorável, é uma intelectual muito competente, tem uma obra acadêmica sobre gênero, discussão do papel das mulheres na sociedade, trabalhou mais de 20 anos na Organização Internacional do Trabalho, foi diretora do escritório da OIT em Brasília, teve um papel muito importante, que coincidiu, inclusive, com o período das administrações Lula, acho que é uma parte da administração Dilma também. Depois, quando ela se aposentou na OIT, foi trabalhar na CEPAL. A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que é um escritório para pesquisa e estudo e formulação de políticas para o desenvolvimento econômico e social da ONU, responde diretamente à Secretaria-Geral da ONU. Eu estava, inclusive, indagando a Laís aqui um pouco antes do início da gravação, porque realmente eu não tinha conhecimento qual é a estrutura administrativa, mas é muito interessante, porque é um escritório dedicado, a Secretaria-Geral, portanto, da ONU tem um escritório por continente, são 5 escritórios pelo mundo. A CEPAL tem uma ligação histórica com a história do Brasil, com o nosso pensamento econômico, teve figuras influentes na política e na universidade, no pensamento econômico no Brasil. Celso Furtado trabalhou anos na CEPAL, a CEPAL foi fundada em 1948, eu não tenho certo ao certo, mas o Celso Furtado deve ter trabalhado no começo dos anos 50, né, na CEPAL, ficou anos lá na CEPAL. Fernando Henrique Cardoso também passou pela CEPAL, foi ali teria sido elaborada uma das obras principais, que é sobre a dependência, a teoria da dependência, imperfeita, né? Não sei se eu errei o título do livro do ex-presidente, mas é um livro de referência, né, no pensamento do desenvolvimento econômico na América Latina, muito influente esse livro, né? Influenciou muito o pensamento também. Enfim, a Laís trabalhou anos na CEPAL, agora é uma consultora e, enfim, mora em Lima. Seja bem-vinda, Laís. Bom dia, né? Bom dia, Crivella. É um prazer aqui estar com você, participando dessa conversa. Laís, bom, nós sabemos que o problema da desigualdade social e econômica é um problema crônico na América Latina. Você teve anos trabalhando na CEPAL, além do que você já vinha produzindo sobre o tema da equidade, o tratamento de gênero, focada, né, nesses temas. Aí você, anos trabalhando na CEPAL, obviamente você teve um posto privilegiado de observação sobre a América Latina. Qual é a realidade de desigualdade social na América Latina e o Brasil especificamente? Como é que ficou gênero, todos os trabalhadores vulneráveis, as pessoas socialmente vulneráveis, com a Covid-19? Como é que está esse cenário? Fala um pouco para a gente da realidade pretérita e um pouco do que está vivendo a América Latina à luz da desigualdade econômica, que é profunda e é uma chaga histórica da América Latina. Por favor. Bom, essa pergunta acho que é realmente muito relevante, porque a desigualdade... Todo mundo fala, né, que a América Latina não é o continente mais pobre do mundo, mas é o continente mais desigual. E isso é verdade. A desigualdade é uma característica estrutural dos países da América Latina, o Brasil é parte disso, e é um fator que permanece, inclusive, em períodos de crescimento econômico. Isso é muito importante, né? Quer dizer, realmente existe uma desigualdade estrutural. E quando a gente fala de desigualdade, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: em geral, se associa a desigualdade de renda. Sem dúvida, a questão da desigualdade de renda é central, mas a desigualdade vai muito além da renda, né?
Por isso, e nos últimos anos, a CEPAL desenvolveu um pensamento muito interessante, desde 2010, para a gente deixar assim uma referência histórica, sobre a centralidade da igualdade para o desenvolvimento. Então, quando está se falando de igualdade aqui, nós estamos falando de igualdade, sim, de igualdade de meios, né, que é a renda, mas não é só a renda que você recebe cada mês, mas é também a propriedade, o acesso aos recursos produtivos, aos recursos financeiros, mas a desigualdade vai muito além desse tema dos meios. Ela também tem que ser pensada como uma desigualdade de capacidades, de autonomias e, principalmente, como um tema vinculado ao direito. Quando a gente fala de igualdade, né, ao contrário da desigualdade, o fundamental é pensar na igualdade de direitos e pensar nas pessoas como sujeitos de direito. Então, a desigualdade da América Latina está muito relacionada ao modelo produtivo, né? E aqui a gente volta, você falou do pensamento da CEPAL, volta a uma das ideias centrais da CEPAL, que foi desenvolvida pelo Aníbal Pinto, um outro grande intelectual chileno que foi fundamental no pensamento da CEPAL. Ele caracterizava a estrutura produtiva da América Latina como tendo uma alta heterogeneidade estrutural, ou seja, uma estrutura altamente heterogênea e pouco diversificada, muito centrada na produção de recursos naturais e aonde a maior parte do emprego era gerada em setores de baixa produtividade e alta informalidade. Então, a própria estrutura produtiva era uma fábrica da desigualdade que se transmitia à sociedade através do mercado de trabalho, né? Então, a maior parte do emprego gerado nos setores de baixa produtividade, de alta informalidade, com empregos isso criava empregos de baixa qualidade sem acesso à proteção social. Então, eu acho que esse é um dos elementos fundamentais. Você não pode pensar na superação da desigualdade sem pensar numa mudança do modelo produtivo. Isso, se era verdade nos anos 50, 60, continua sendo verdade hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, existe um outro fator que acho que é central para entender a desigualdade da América Latina, que é uma cultura do privilégio, né? Uma cultura do privilégio que é uma herança do passado colonial escravocrata, caracterizada principalmente pela negação do outro como sujeito de direitos, né? Quem era esse outro? Esse outro era o pobre, era o trabalhador, era o indígena, era o africano escravizado, né? Os negros que vinham da África através do tráfico de escravos, e então uma cultura que nega o outro como sujeito de direito, que naturaliza a desigualdade, que transforma a diferença em desigualdade, em assimetria de poder, de acesso aos recursos, etc. Essa cultura do privilégio, ela é uma herança desse passado colonial escravocrata, mas continua presente até os dias de hoje, através de práticas, de instituições, etc. Né? A gente pode pensar que o racismo, o sexismo, a homofobia são partes dessa cultura do privilégio que naturaliza a desigualdade e a discriminação, que atinge setores muito amplos da população. Bom, a outra coisa que eu queria falar sobre isso é que esse foi um pensamento que a gente começou a desenvolver no Brasil, quando eu era diretora da OIT. Quando a gente dizia... Porque se você considera que a desigualdade é um fenômeno estrutural e que é um obstáculo ao exercício dos direitos e ao próprio desenvolvimento, é fundamental você entender melhor qual é a natureza dessa desigualdade, quais são os elementos que a constituem e a reproduzem. Então, aqui, quando a gente estava na OIT, a gente começou a dizer que as desigualdades de gênero e raça eram eixos estruturantes das desigualdades sociais no Brasil, né? E que elas não diziam respeito a minorias. No caso do Brasil, é claro, os negros compõem mais da metade da população brasileira, e as mulheres compõem um pouco mais da metade, né? Então, somados, negros e mulheres no Brasil são mais de 75% da população.
Bom, então, quando eu fui para a CEPAL e assumi o cargo de diretora de desenvolvimento social da CEPAL, a gente começou a discutir muito esse tema lá, e a gente formulou melhor essa ideia que a gente chamou da matriz da desigualdade social na América Latina, né? Que é justamente uma tentativa de entender, como eu disse, quais são os eixos que estruturam e reproduzem a desigualdade social na América Latina. E aí nós chegamos à definição de 5 eixos, né? Que são, em primeiro lugar, a classe social. A classe social é um eixo fundamental da desigualdade, né? As desigualdades de gênero, as desigualdades de raça e etnia, e aí estamos falando principalmente da população negra e da população indígena, né? Na América Latina, as desigualdades territoriais ou regionais, como você queira dizer, porque aqui a gente está falando não apenas de regiões do rural urbano, as grandes regiões do país, mas também as desigualdades que existem ao interior de da própria cidade. No caso do Brasil, o tema das periferias é um tema tão importante atualmente, né? Em qualquer análise que você faça das condições sociais, econômicas e das condições políticas, dos atores políticos no país, e as desigualdades vinculadas à idade, né? Por exemplo, que atingem os jovens, as crianças ou os idosos. Então, a ideia é que esses 5 são os grandes eixos estruturantes da desigualdade social na América Latina, mas que eles não apenas existem de forma separada, como eles se entrecruzam, se potencializam e se encadeiam ao longo do ciclo de vida. Então, aqui você pode ver que existem setores da população que vivenciam simultaneamente uma dupla, tripla, quádruple desigualdade e discriminação. Um caso mais emblemático são as mulheres negras ou os jovens negros da periferia, né, onde você tem a superposição da dimensão de classe, de gênero, de raça, de idade, de território ao mesmo tempo nas pessoas. Então, a gente acha que essa visão é muito importante para entender o que é a desigualdade, né, para pensar exatamente não só os diagnósticos, como as políticas para a sua superação, e para entender quais são os núcleos duros da exclusão e da discriminação num país, numa região, que são justamente essas pessoas, esses grupos, essas comunidades, que vivenciam simultaneamente essas múltiplas dimensões da desigualdade. E, bom, e para falar, assim, para um segundo sobre a questão do Covid, o que a gente vê é que na pandemia, essa desigualdade, a pandemia, ela pela violência dela, tanto em termos sanitários de saúde, como pelos impactos sociais, econômicos que existem, ela desvenda essa matriz da desigualdade social, né? Se a gente for pensar quem são os mais atingidos pela pandemia, né, são justamente as pessoas que estão, e os grupos e as comunidades que estão no centro dessa complexa rede de desigualdades sociais que se superpõe. Laís, você falou uma coisa muito interessante que eu acho que queria que você comentasse alguma coisa sobre a distribuição de renda no Brasil, né? Mesmo a política de compensação social ou pouca distribuição de renda que foi feita no período de 2003 para frente, porque houve, de fato, uma distribuição de renda de políticas compensatórias, enfim, de inclusão social, mas a desigualdade da distribuição da renda não diminuiu. Você pode melhorou de certa maneira. Se eu estiver errado, eu gostaria que você me corrigisse. Você melhorou a renda, subiu o patamar dos miseráveis, dos muito pobres, né? Mas o processo de desigualdade da distribuição da renda, ou seja, os muito ricos aumentaram o seu papel dentro da renda, distribuição da renda no Brasil. Quer dizer, houve uma certa distribuição, mas o distanciamento nunca se corrige, né? Mas o que esses fatores todos, como é que eles operam e como é que a gente pensa política social num cenário desse? Quer dizer, o que a CEPAL que trabalha para a reflexão, para o desenvolvimento econômico e social, como, diante desses 5 fatores, né, essa experiência brasileira, por exemplo, como corrigir esse processo onde você gera distribuição de renda,
faz políticas compensatórias, políticas de distribuição, de inclusão social, e não consegue quebrar esse ciclo. E acho que é um aspecto interessante que você levantou, a questão aí de reconhecimento, né, de reconhecimento de direitos, que acho que é uma coisa muito interessante que você acrescentou na discussão. Né? A questão da desigualdade de renda, eu acho que é um aspecto, sem dúvida, muito importante da discussão geral sobre a desigualdade, e eu acho que é importante a gente entender direito o que tem acontecido da América Latina nos últimos 15, 20 anos. Né? A CEPAL acompanha sistematicamente isso, tem uma publicação anual que chama Panorama Social da América Latina, que discute vários temas, mas sempre faz um acompanhamento da questão da pobreza e da desigualdade de renda. Então, o que a gente vê é que entre 2002 e 2015, houve um processo muito importante de redução da pobreza, da extrema pobreza e da desigualdade de renda, medida pelo índice de Gini, que é a medida mais comum para medir a desigualdade. Né? Então, a gente vê que, diferentemente de outros momentos da história, a gente pode pensar no caso do Brasil, o período do milagre brasileiro, que foi um período de intenso crescimento econômico, mas um crescimento excludente durante a ditadura, né? Com o aumento da desigualdade. No caso desse período, 2002, 2015, houve redução da pobreza e houve efetivamente redução da desigualdade de renda. Né? Não é que não houve. Né? O índice de Gini caiu e caiu significativamente nesse período. Isso não é menor, justamente porque a concentração de renda é uma característica tão estrutural das sociedades latino-americanas. Agora, o que acontece aí? Primeiro, eu acho que é importante pensar por que acontece, porque tem uma ideia, né, que é muito comum no pensamento econômico e político, de que tudo isso teve a ver com o boom das commodities. É como se o crescimento econômico por si só fosse o fator central da redução da pobreza e da desigualdade. Eu acho que fica claro que, se a gente analisa esse período, que, claro que o crescimento econômico é muito importante, é fundamental, mas não é suficiente. Você já teve outros períodos em que houve crescimentos concentradores. O que explica esse bom desempenho dos países da América Latina nesse período é o que você falou, é a existência de políticas de inclusão social, políticas dirigidas fortemente para o combate à pobreza e para o combate à desigualdade. Né? Quer dizer, sem essa vontade política de vários governos, de vários estados, acho que isso não teria acontecido como aconteceu. Agora, o que acontece aí? É verdade também o que você diz, porque o índice de Gini, ele é uma medida apenas. E ele, eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, depois se você quiser eu entro, mas enfim, você mede a partir das pesquisas domiciliares, no caso do Brasil, a PNAD. Então, o pesquisador vai lá e pergunta qual é a renda desse domicílio, das pessoas desse domicílio. Então, o que acontece? Justamente as pessoas que têm renda mais alta, elas, em geral, não dizem a renda que elas têm. Elas declaram uma renda menor, entendeu? Então, você tem aí medir a desigualdade de renda através do coeficiente, através do Gini, através das pesquisas domiciliares, tem uma limitação. Né? É uma coisa que, por exemplo, e aí como é que você resolve isso? Uma das formas é você usar outros instrumentos como as declarações de renda, o chamada renda tributária. Né? Então, que aí você também, a gente sabe que também tem sonegação, tem subdeclaração, mas é uma maneira de você cercar as rendas mais altas. Então, se você corrige o índice de Gini, por exemplo, com as informações que vêm do imposto de renda, através das informações que vêm das informações tributárias, você consegue captar melhor a renda dos mais ricos, justamente, entendeu? Então, aí, se você faz isso, você vai ver que a diminuição da desigualdade foi menor do que aquela que se evidencia apenas através das pesquisas domiciliares. E você tem, efetivamente, uma grande concentração de renda que tem aumentado a renda dos mais ricos,
A pandemia piora isso, né? Quer dizer, as projeções são de um aumento da pobreza muito importante, aumento do desemprego já está acontecendo e aumento da desigualdade de renda. E quando você fala das políticas, eu acho que, sem dúvida, as políticas que foram implementadas, não só de transferência de renda, como o Bolsa Família, né? No caso do Brasil, com as políticas de inclusão educativa, as políticas de formalização do trabalho, tudo isso foram muito importantes nesse período para reduzir a desigualdade de renda, mas elas também são insuficientes. Acho que aqui a questão de uma reforma tributária progressiva é fundamental, porque na América Latina, o que acontece? Se arrecada pouco e mal, né? Em geral, os níveis de arrecadação são baixos, em média são 1/3 do que se arrecada nos países da União Europeia ou da OCDE, e são extremamente regressivos, pagam mais proporcionalmente os mais pobres, né? Então, isso, inclusive existem estudos que mostram, isso é muito interessante, que se você analisa a distribuição de renda antes e depois de impostos, né, a diferença entre o Brasil e os países da OCDE não é muito grande. Mas se você coloca depois de impostos, aí a distância a desigualdade de renda da América Latina é muito maior, entendeu? Porque é justamente um sistema tributário altamente regressivo, né? E a gente sabe muito bem, o Brasil é um exemplo claro disso, toda vez que se tenta mexer fazer uma reforma tributária progressiva, a reação é muito forte, né? E essa discussão de reforma tributária passa também pelas reflexões da CEPAL, nas reflexões da CEPAL ou não? Sim, é central. A CEPAL sempre... Bom, tem uma outra publicação anual da CEPAL que chama Panorama Fiscal da América Latina, que sai todos os anos, em geral no mês de março, que esse é um tema central, né? E essa ideia de que você tem que desenvolver reformas tributárias progressivas, né, e não regressivas, mudar a estrutura de arrecadação, é uma ideia que a CEPAL insiste muito, né? E também tem um outro tema aí, que é o tema da sonegação fiscal, né? Que é um tema gravíssimo. Só para te dar um dado, o panorama fiscal, justamente, faz um cálculo de quanto a região perde por ano por causa da sonegação fiscal, evasão fiscal, etc. Isso equivale a 6,3% do PIB regional. Você pega, é uma média, né? É uma média, claro. Você pega todas as riquezas produzidas na América Latina num ano, 6,3% desaparecem, vão para os paraísos fiscais, são sonegados. Se você compara isso com quanto se gasta, sabe quanto se gasta nos programas de transferência de renda da América Latina inteira? Estou falando antes da pandemia, 0,7%. 0,7%. Quanto que se gasta com educação? 4%. Quanto se gasta com políticas de emprego? Menos de 0,5%. Então, se você pensar, isso tudo junta, se você juntar o que você gasta em políticas de transferência de renda como Bolsa Família, no que se chama de aposentadorias assistenciais, como o BPC, em políticas de mercado de trabalho, você chega a 1,5% do PIB. Isso é menos de 1/4 do que se perde todos os anos com a sonegação fiscal. Então, quando se diz não existe dinheiro para a política social, não existe esse dinheiro estar indo para lugares onde não deveria ir, né? Fora a questão das prioridades, do orçamento, etc. Mas esse sim é um tema que a CEPAL trabalha bastante e analisa, faz tudo isso. Você tem dados, né, sobre o que acontece em cada país, e é um tema central de recomendação de política que a CEPAL faz. Então, você levantou uma questão interessante aí. A economia informal, que é muito grande no Brasil, a falta quer dizer, a gente não sabe exatamente qual é o tamanho dessa economia informal do ponto de vista de PIB, né, de produção interna bruta no Brasil. Isso também afeta a avaliação que se faz da distribuição de renda. Eu estou enganado sobre isso. Quer dizer, a gente não sabe o tamanho do dinheiro que é gerado pela economia informal, não é? Claro, você tem aí, exatamente, você tem um subregistro disso.
por exemplo, quando se discute um outro tema que é muito importante, que é a questão da distribuição funcional da renda, que é o quê? É a parte do bolo que vai para o capital e que vai para o trabalho. Porque o que a gente estava falando até agora do Gini era a distribuição pessoal da renda, né? Para as famílias, os indivíduos. Mas a distribuição funcional é um outro tema chave, né? Quer dizer, se a gente quer... Todos os países da América Latina estão comprometidos com a Agenda 2030, que fala de um desenvolvimento sustentável, que fala de erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares até 2030, reduzir a desigualdade entre os países e o interior dos países, né? Mas, quando você... portanto, se você for pensar num desenvolvimento social inclusivo, ou num desenvolvimento mais justo, mais sustentável, é fundamental pensar qual é a parte do bolo da riqueza produzida por um país que vai para o capital e que vai para o trabalho. E o que a gente vê na América Latina é que você tem uma piora da distribuição da renda funcional, né, muito importante dos anos 70 até o começo dos anos 2000. Ou seja, cada vez o capital ficando com uma parte maior do bolo e o trabalho com uma parte menor. Aí, a partir de 2004 até 2015, mais ou menos, você tem uma melhoria da distribuição funcional da renda, que está associada justamente a essas políticas sociais de mercado de trabalho. Há um momento em que você diminui o desemprego, aumenta o número de pessoas ocupadas, aumenta a formalização, aumento do salário mínimo, muito importante, é um fator muito importante para explicar isso também, em que começa a recuperar um pouco da parte do bolo que tinha diminuído, né, por lado do trabalho. E aí tem um estudo que a CEPAL fez também, que mostra que tenta incorporar os trabalhadores informais, os trabalhadores por conta própria nesse cálculo, entendeu? Porque, em geral, os cálculos sobre a distribuição funcional, eles são só contemplam os assalariados. E quando você incorpora, por exemplo, nesse exercício que foi feito, quando você incorpora os trabalhadores por conta própria, você vê que a melhoria da distribuição funcional foi maior, inclusive, nesse período. Agora, tudo isso, evidentemente, está profundamente ameaçado a América Latina já vinha num processo de diminuição do crescimento. Bom, alguns países como o Brasil, Argentina, com fortíssimas recessões, Venezuela, mas que tudo isso... Então, quando o Covid chega na América Latina, já chega numa situação muito vulnerável, né? E as previsões agora são... Atualmente, a previsão da CEPAL é que vai haver uma caída do PIB, uma queda do PIB de 9,1% na América Latina em 2020. Um aumento muito importante do desemprego, da pobreza e da concentração de renda, né? Bom, mas esse índice de previsão de queda do PIB está muito próximo do que está acontecendo em algumas economias centrais, como a Alemanha, né? E não está muito diferente. Mas voltando no tema aí da desigualdade da distribuição funcional da renda, como é que uma das coisas que parece que são recorrentes no Brasil, você não consegue, o Estado, nem o mercado, interfere nas cadeias produtivas para você ter geração de emprego com valor, com produção de produtos, de bens de consumo ou bens fundamentais aí para o processo econômico, processo produtivo, com valor agregado, e também não melhora a renda dos trabalhadores desses setores. Quer dizer, isso parece que é um ciclo vicioso que a economia... É a coisa que o Chico de Oliveira, lá no texto de crítica que ele faz da razão dualista, ele fala assim, você tem a indústria de ponta do automóvel, mas você tem a oficina mecânica com aquele padrão de informalidade, de mão de obra desqualificada, que empregava e continua empregando muita gente no Brasil. Como é que se quebra esse ciclo onde você reproduz um padrão de cadeia produtiva, hoje chamada aí de cadeia de valor, né, onde você só gera postos de trabalho com remuneração muito baixa, né, e não... Como quebrar esse vício? Isso me parece que uma coisa que
crônica na economia da América Latina, no Brasil, né? E mesmo essas políticas de renda, de inclusão social, não conseguem alterar esse padrão. Os liberais vão dizer que falta, que a educação seria básica para isso. Quer dizer, e é muito questionado isso. A gente vê, como você fala do elemento cultural, por exemplo, eu vejo na negociação dos bancários, os bancários têm pouquíssimo negros trabalhando, claro, a FENABAN vai dizer que porque eles não têm formação universitária, eles não têm... Enfim, a gente sabe que existe nas grandes empresas existe um processo de discriminação racial, etc., o que faz parte da cultura, infelizmente, faz parte da cultura política, da cultura organizacional, das consciências individuais. Agora, como romper essa produção de postos de trabalho que geram menos renda, se apropriam cada vez menos da fatia do resultado do processo produtivo? Claro que as ditaduras contribuíram para isso. O Brasil tinha, acho que, uma renda... O salário pesava quase que um terço, né, da renda nacional lá nos anos 60, no começo dos anos 60, e hoje tem um peso muito menor. Mas como criar postos de trabalho? Isso faz parte da discussão da CEPAL também? Como quebrar esse círculo vicioso? Eu acho que aí tem sem dúvida, eu acho que a questão das políticas sociais e do mercado de trabalho é um tema muito importante, fundamental, mas você tem que ter também políticas de desenvolvimento, políticas de transformação produtiva, né? Quer dizer, eu acho que aí esse é um tema central do pensamento da CEPAL, como é que você estimula o desenvolvimento da América Latina. E aí, recentemente, quer dizer, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, está a ideia do desenvolvimento com igualdade, e também tem que ser um desenvolvimento baseado na sustentabilidade ambiental, né? Quer dizer, a CEPAL usa, o conceito que ela usa é o grande impulso ambiental, quer dizer, um desenvolvimento. Aí você tem que ter política industrial, não tem jeito, você tem que ter política de desenvolvimento produtivo, que justamente aumente o grau de conhecimento, a capacidade de inovação tecnológica das empresas, das organizações, de aumento da produtividade, né? Isso só se faz com incorporação de conhecimento, e aí, sem dúvida, a formação da força de trabalho é fundamental, mas você não pode jogar tudo para o lado da demanda, da oferta de trabalho, você tem que ter uma atividade empresarial e estatal e pública, desenvolvimento de ciência, tecnologia aplicada à produção, né? Diversificar a produção, e aí eu acho que realmente esses anos de boom, por esse lado, não foram bem aproveitados nos países da América Latina, porque ela continua sendo, o peso das commodities baseadas em recursos naturais é muito grande na América Latina, houve uma dificuldade muito grande de transformar essa matriz produtiva, mas essa matriz produtiva ela tem que se transformar para poder justamente gerar postos de trabalho de melhor qualidade, gerar empresas mais competitivas, com maior capacidade de inovação. Agora, tudo isso eu acho que você tem que ter também, né? Isso faz parte do pensamento da CEPAL, acho que tem um documento que vai ser apresentado agora em outubro, na reunião mais importante que a CEPAL faz a cada 2 anos, que vai tratar de novo desses temas, né? E só para entrar numa outra questão que eu sei que tem a ver com as desigualdades de gênero, esse modelo de desenvolvimento ele tem que ter um fator ambiental muito grande, quer dizer, ou seja, pensar que não apenas você tem o respeito ao meio ambiente, é uma limitação de certas práticas produtivas empresariais que degradam a natureza, e elas têm que ser evitadas, mas você também tem aí um enorme espaço de desenvolvimento econômico para aproveitar, entendeu? Toda a questão dos serviços ambientais, você pode pensar numa economia que seja muito mais inteligente ambientalmente e que produza riqueza, que produza postos de trabalho. E a outra parte é a chamada economia do cuidado, né? A América Latina está passando por um processo de transição demográfica muito acelerado,
né? Muito mais rápido do que foi o da Europa, e aonde você vai, aonde a questão da necessidade do cuidado com a vida das pessoas, não apenas as crianças, né, mas também os idosos, as pessoas que sofrem enfermidades crônicas, vai aumentar. E, bom, agora, no contexto da pandemia, isso tudo se agudiza de uma maneira muito grande, mas a economia do cuidado também é um setor da economia que até hoje continua sendo, muito complicado, porque continua caindo, é uma carga de trabalho para as mulheres, né? Em geral, você tem um grande paradoxo, que as mulheres entraram no mercado de trabalho na América Latina desde os anos 70, né, de maneira muito importante, mas ainda continuam tendo níveis de ocupação menores do que os dos homens, taxas de desemprego mais elevadas, etc., mas elas continuam sendo as principais, quando não as exclusivas, responsáveis pelo trabalho que pode ser chamado de trabalho reprodutivo ou trabalho doméstico de cuidado não remunerado no interior das famílias. Então, e isso é visto como algo natural, como algo que as mulheres fazem porque faz parte da natureza delas. Mas isso tudo pode ser transformado, deve ser transformado em sistemas integrados de cuidado, sistemas públicos de cuidado, onde hajam profissionais que cuidam e que têm um trabalho decente, né? Quer dizer, aí eu estou falando tanto das trabalhadoras domésticas como das cuidadoras, entende? Tem toda uma área aí, a chamada economia do cuidado, que eu acho que também deve ser desenvolvida como geradora de emprego de qualidade. Laís, essa discussão da sustentabilidade ambiental, quer dizer, economia verde, essa discussão da CEPAL e a discussão, por exemplo, na Europa, do Green Deal, a discussão que está se fazendo nos Estados Unidos também, elas caminham mais ou menos no mesmo sentido, de você ter uma matriz produtiva que não polui, que emprega e gera postos de trabalho mais bem remunerado. Agora, uma coisa que preocupa, por exemplo, você vendo no Brasil, o caso brasileiro, nós fizemos um programa faz alguns meses aqui com o Rafael Marques, que foi presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC, hoje ele dirige um Instituto de Desenvolvimento Industrial lá no ABC, está fazendo um trabalho muito importante. E ele fez uma observação, porque assim, o SESI, né, que deveria formar mão de obra para a indústria, tem apenas um centro de formação profissional para a economia digital, quer dizer, 4.0, tanto do ponto de vista de formar mão de obra para a indústria com robotizada, para o uso de mecanismos robotizados, como também para o setor de serviços propriamente dito. Então, assim, como fazer avançar numa economia industrial que está reduzindo, porque nós só estamos passando por uma sociedade pós-industrial, acho que é uma coisa que está se anunciando, tem gente escrevendo sobre isso há 30 anos, mas agora está aí aos olhos de todo mundo, você está gerando postos de trabalho no setor de serviços, cada vez gerando menos no setor industrial. Como ocupar essa vasta população que nós temos no Brasil, como gerar postos de trabalho decente com o setor de serviços no Brasil, que mais produz é entregador, né? Trabalhador de aplicativo, tá certo? Um pouco como foi os Estados Unidos há 15 anos atrás, 20 anos atrás, gerava quase que só postos também dos entregadores de pizzas, entregador de restaurante, enfim, todo esse serviço. Como gerar postos de trabalho com uma matriz que não pode ser exclusivamente industrial, porque a indústria está perdendo papel dentro do processo produtivo, como reconstruir a noção aí de matrizes produtivas no setor de serviços e gerar postos. Isso tem alguma reflexão na CEPAL, nessas discussões internacionais sobre projetos de desenvolvimento? Não, tem, claro. Acho que essa questão da revolução tecnológica, da 4.0 também, você pega, a OIT tem trabalhado muito sobre isso, também sobre a questão dos empregos verdes, né? A OIT tem trabalhado bastante sobre isso, aliás, foi quem lançou essa ideia de empregos verdes associados a trabalho decente, né? A questão da qualidade do trabalho.
Agora, e eu acho que tudo isso passa por uma coisa que você falou também, que é muito importante, que é o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Quer dizer, aí, infelizmente, isso a CEPAL também discute o tempo inteiro, o gap, o hiato entre o desenvolvimento tecnológico da América Latina e dos países asiáticos não tem diminuído, tem aumentado. Isso é muito dramático. Agora, como é que você faz? Não teve nenhum país do mundo que teve um desenvolvimento científico tecnológico importante sem que houvesse uma forte intervenção do Estado nisso, entendeu? As empresas desenvolver suas coisas, sem dúvida, mas você tem que ter política pública, você tem que ter realmente investimento em ciência, tecnologia e educação. E eu acho que isso, o Brasil, de alguma maneira, estava avançando nesse sentido e a gente está vendo um desmonte terrível nessa área, né? Desde os departamentos de engenharia das grandes empresas como a Petrobras, como a Embraer, como diversas empresas, né, brasileiras de ponta, por toda a crise, né, que ocorreu, associada inclusive à Lava Jato, e você tem também um desmonte da pesquisa científica, né? Das bolsas de pesquisa, um exemplo assim bem emblemático, quando começaram a ser anunciados os cortes das bolsas de pesquisa do CAPES do CNPq, várias pessoas que estavam trabalhando em estudos que estavam relacionados ao Covid, entendeu? Então, no momento que o mundo inteiro clama por vacinas, clama por remédios que possam conter essa epidemia tão desastrosa a nível mundial, você cortar os investimentos em ciência e tecnologia é terrível, né? Então, eu acho assim que você tem que, claro, como é que você faz isso e como é que você pensa nos sistemas de proteção social no contexto dessa revolução tecnológica, no contexto da uberização da economia. Bom, aqui eu queria te parabenizar pela entrevista que você fez com o Galo há um tempo atrás, que foi sensacional, né? Eu acho que a gente está vendo também a força o esforço desses movimentos de organização dos entregadores. Acho que isso tem que ter uma atenção enorme, né, por parte de todo mundo que se preocupa com os direitos, com a justiça social e com o futuro do trabalho no Brasil. É muito complicado, né? Como é que você desenvolve sistemas de proteção social, de proteção do emprego, de direitos do trabalho que possam abarcar essa nova realidade, né? Mas eu acho que a gente não pode abdicar, né, da proposta de construção de um novo modelo de desenvolvimento que seja mais equitativo, porque esse modelo de desenvolvimento é insustentável. É insustentável ambientalmente falando, é insustentável com esse nível de desigualdade. Se a gente pensa na quantidade de explosões de descontentamento social da América Latina no ano passado, antes da pandemia, a pandemia agora coloca, né? Mas que aconteceram no Chile, no Equador, em vários países da América Latina, na Colômbia, o tema da desigualdade era central. Em todos eles, entendeu? De um não aguentar mais a injustiça desse modelo de organização da sociedade. Então, eu acho que continua sendo uma tarefa, entendeu? Que tem que mobilizar o melhor dos nossos esforços, da nossa capacidade de pensamento crítico sobre a sociedade, de analítica, né? Para poder pensar modelos de desenvolvimento mais inclusivos. Inclusive, por exemplo, se for pensar nesse período, quando sempre se falava do fim do trabalho formal, né? O fim do trabalho, isso é outra coisa que sempre volta, né? Pela robotização, pela globalização. Nesse período na América Latina, entre 2002 e 2015, houve uma forte redução do desemprego, com aumento de formalização, com aumento de renda do trabalho, entendeu? Então, não é impossível. Acho que tem muito a ver com as políticas e com as estratégias de desenvolvimento, com a capacidade de estabelecer acordos e negociações, tanto no nível da empresa como no nível geral da sociedade, né? Acho que
É por aí. Você tocou numa questão fundamental aí, que é, inclusive, aquela obra da Mazzucato sobre papel do Estado no desenvolvimento tecnológico, eu acho que é muito claro em relação a isso, né? Você precisa, Exatamente. porque deixado ao mercado, é óbvio que as empresas tendem a concentrar nas suas matrizes ou nos estados que são sede dessas empresas as políticas de pesquisa e desenvolvimento. Então, o Estado, num país em desenvolvimento que nem o Brasil, tem que ter um papel fundamental, inclusive para exercer a atração de capital para investir de forma complementar no desenvolvimento dessas tecnologias, né? Isso é fundamental, eu acho também. Acho uma questão central aí. Agora, independente do papel do Estado, não pode se deixar de lado digamos, o esforço organizacional da sociedade. Você citou o Galo, por exemplo. Quer dizer, quem é que consegue dar dignidade política para o entregador, né, se não o próprio entregador? Quer dizer, o esforço que eles estão fazendo é o esforço de dar dignidade política à condição deles para conquistar dignidade econômica e dignidade jurídica, né? Reconhecimento, regulação, proteção. Também não esperar que o Estado seja capaz de fazer tudo isso com muita rapidez numa sociedade tão desigual como o Brasil, que tem uma agenda, não que o Estado não possa fazer, o Estado pode fazer, mas é sempre um processo muito complicado, né, de se conseguir fazer simultaneamente tantas mudanças no processo no Brasil. É uma coisa, isso que nos impressiona, mas a coisa da tecnologia, eu pouco conseguiu avançar nas universidades públicas, só para dar um dado, que eu acho que hoje, inclusive, tem uma matéria na página 3 da Folha sobre isso. O decreto do Dória, aqui no estado de São Paulo, reproduz um pouco o desmonte que está se fazendo, que se fez no governo federal, retirando dinheiro da FAPESP, das universidades estaduais, o que afeta, inclusive, as pesquisas em andamento para o Covid-19. Né? Impressionante, ele baixou um decreto. Hoje está o reitor, tem um artigo do reitor da Unicamp, mais 2 ou 3 professores tratando desse assunto. Mas, enfim, quer dizer, a agenda, se eu estiver errado, a tal da agenda de 2030 é o pano de fundo de toda essa discussão, Laís. Eu estou errado na minha observação? Não, então, eu acho que isso é muito interessante, porque acho que a Agenda 2030, quando ela foi aprovada em 2015, ela realmente foi um grande avanço, porque ela é uma agenda civilizatória, é uma agenda que coloca claramente o tema da igualdade, quando fala não deixar ninguém para trás, né? De uma maneira como nunca tinha sido colocada num instrumento desse nível. Ela é muito mais avançada que os ODMs, né? Objetivos do Milênio, e ela, além do que, ela não fala só dos países, todos os países estão teoricamente comprometidos com a Agenda 2030, todos os países da América Latina. Agora, evidentemente, e já em 2016, um dos documentos da CEPAL para essa reunião, período de sessões, que se faz a cada 2 anos, chamava Horizontes 2030. É uma leitura da Agenda 2030 a partir da América Latina. E uma das coisas que se diz lá é o seguinte: para se cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, você tem que mudar o modelo de desenvolvimento. Não é possível atingir esses objetivos apenas com políticas fragmentadas, localizadas, focalizadas. Você tem que mudar o modelo de desenvolvimento, entendeu? Então, eu acho que a Agenda 2030 é uma referência muito importante. Agora, evidentemente, hoje nós estamos mais longe do cumprimento das metas do que estávamos em 2015, porque a situação, e com a pandemia mais ainda, entendeu? Porque você realmente... não apenas pela situação econômica, mas também porque você tem ventos conservadores ou retrógrados muito mais fortes no ambiente político do que você tinha em 2015, né? A gente sempre pensa, se fosse, hoje seria aprovada a Agenda 2015, né, numa Assembleia Geral da ONU, não sei, né? Mas, enfim, eu acho que a Agenda 2030, ela
é importante como referência. Ela é importante porque, inclusive, ela tem essa visão do desenvolvimento sustentável, né, de realmente que é impossível você ter um desenvolvimento econômico sem ter um desenvolvimento social e sem ter uma sustentabilidade ambiental, uma visão mais integrada. Eu acho que ela deve continuar sendo uma referência para os governos e para a sociedade civil, cobrando os avanços em direção a ela. Agora, sem dúvida, para a América Latina, para o mundo inteiro, mas para a América Latina, a pandemia veio complicar muitas coisas, né? Porque a recessão é brutal, né? Enfim, para se retomar o rumo de toda essa discussão, nós estamos um pouco dependendo da eleição de novembro nos Estados Unidos, né? Porque digamos, esse patamar civilizatório que praticamente paralisou, né? Teve aí um freio político no sistema multilateral antes da própria pandemia, e aí agravado pela pandemia, mas que pode, eventualmente, no ano de 2021, alterar-se a partir de um processo de mudança política nos Estados Unidos, porque eu acho que no cenário de conflito Estados Unidos-China, acho que não muda muito se o Biden for eleito, porque eu acho que isso, hoje, nos Estados Unidos, eu acho que é um consenso dentro dos Estados Unidos, esse esforço de barrar a China, custe que custaram. Já fizemos, inclusive, vários programas aqui. Nós fizemos 3 programas já discutindo a China, né? Mas, do ponto de vista dos órgãos multilaterais, acho que pode vir uma mudança por aí. Laís, nós estamos conversando já há mais de quase 50 minutos, descontando, inclusive, as interrupções. Para finalizar, como é que você enxerga esse cenário mundial para o sistema multilateral, pelas essas coisas todas? Você acha que os danos causados pela postura dos Estados Unidos, para o Trump, nessa política internacional, causados para o sistema o sistema ONU e suas agências, quer dizer, todo o sistema ONU está afetado por isso, a Organização Mundial da Saúde, para os Estados Unidos se retirando, a Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos paralisou a Organização Mundial do Comércio com não indicação dos julgadores dos panels, né, do sistema de análise de recursos, enfim, a FAO, várias outras organizações que estão sofrendo redução de orçamento. Será que existe alguma perspectiva, ou o dano causado nesses últimos 10 anos são irreversíveis? Há esperança para o sistema internacional e logo a Agenda 2030 ser resgatada? Enfim, como é que você vê o futuro para o ano que vem? Eu acho que há esperança, sim. Há esperança e a gente tem que lutar muito para que as coisas melhorem. Eu acho que cada vez mais o multilateralismo é fundamental, entendeu? Quer dizer, você pega o caso da pandemia do Covid. É impossível que haja uma solução apenas em um país, né? O esforço de cooperação internacional é fundamental, tanto no desenvolvimento das vacinas, como nas medidas de contenção. Eu acho que sem dúvida, as Nações Unidas está passando por um momento difícil, como vários outros da sua história, né? Não é só agora, quer dizer, o questionamento do multilateralismo, de uma visão de cooperação internacional, já esteve presente em muitos outros momentos da história, da nossa história, desde que foram criadas essas organizações, mas eu acho que esse é o único caminho, entendeu? Quer dizer, a CEPAL sempre apostou por isso e tenta desenvolver no seu âmbito de atuação também, né? A CEPAL tem o que chama de órgãos subsidiários, que são reuniões periódicas em diversas áreas, das mulheres, do desenvolvimento social, do desenvolvimento tecnológico, para tentar chegar a acordos com os governos da América Latina e do Caribe. Então, eu acho claro, acho que existem países que têm muito mais poder, inclusive financeiro, em relação à sustentação das Nações Unidas, e que podem criar situações de muito mais dificuldade, como é o que está acontecendo. Quer dizer, sair da OMS num momento como esse realmente é uma questão muito grave, né? Mas eu acho que a gente tem que continuar apostando por essa via, e eu acho que existem governos que vão continuar
enfatizando a importância desse sistema. A sociedade civil também tem um papel muito importante, e os organismos como a CEPAL, sem dúvida, porque, inclusive, no momento em que a CEPAL produz os seus relatórios, as suas informações, as suas recomendações de política, e mostra como esses problemas têm uma dimensão regional, acho que isso está ajudando. E só queria voltar, se você me permite, aqui, claro, nosso tempo está acabando, voltar um pouco a questão das desigualdades de gênero e da economia de cuidado. Eu acho que, como eu disse, acho que a pandemia ela evidencia essa desigualdade, né? Como evidenciou a importância do trabalho dos entregadores de aplicativo, né? Que eram uma categoria invisibilizada, de repente a gente... Eu só posso ficar em casa, trabalhando em casa, e você também, porque a gente pode receber os produtos básicos de comida, de higiene, através dos entregadores, dos sistemas de delivery, né? E assim, quer dizer, a pandemia também é um momento em que ela pode revelar, é uma oportunidade para enxergar a importância dos entregadores, para voltar a reforçar o papel fundamental das políticas públicas de caráter universal, como que seria a situação do Brasil, que já é horrível da pandemia, sem o SUS. Então, a importância do sistema público universal de saúde no Brasil, do sistema de assistência social. E a outra coisa que a pandemia revela é a importância do trabalho de cuidado. Quer dizer, o que acontece? Se a gente for ver quais são as manifestações mais duras da desigualdade de gênero no contexto da pandemia, uma é a violência doméstica. O crescimento da violência doméstica em todos os países tem sido brutal, né? Porque muitas vezes as pessoas estão... O fato de estar o dia inteiro dentro de uma casa, e às vezes casas com condições péssimas de habitabilidade, muita gente, sem energia, sem água, sem luz, etc., isso favorece também, né, o aumento da violência doméstica, um aumento muito grande do trabalho de cuidado. Por quê? Você pensa nas pessoas, naquelas mulheres que conseguem ficar em casa, né, cumprindo as medidas de isolamento social na pandemia, né? Conseguem por quê? Porque estão desenvolvendo teletrabalho, porque conseguem garantir a sua renda. Essas mulheres, elas têm que cuidar de todo o trabalho quer dizer, essas mulheres não deveria ser assim, mas existe um aumento enorme do trabalho de cuidado, seja porque as crianças não estão na escola, então elas têm que ser cuidadas, né? Ou se são muito pequenas, ou se estão em idade escolar, você tem que acompanhar as tarefas escolares, coisa que não é fácil. Tem os idosos da família, as pessoas que adoeceram. Se tem uma pessoa que tem que estar isolada dentro da casa, você aumenta todo o trabalho de higienização, de limpeza da casa, etc. Bom, isso não teria por que ficar nas costas das mulheres. Se são famílias em que você tem um homem, uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres, enfim, você tem... Esse trabalho deveria ser distribuído de maneira mais equitativa entre os adultos da família, né? Mas não é o que acontece. Não é o que tem acontecido. Aqui eu vou citar uma pesquisa muito interessante que foi feita pela SOF, uma organização feminista chamada Sem Parar, que mostra que, deixa eu ver aqui o dado concreto, que uma porcentagem muito importante das mulheres entrevistadas fala que o trabalho de cuidado, de reprodução da casa, quer dizer, o que eu estou chamando de cuidado? Cuidar das crianças, alimentar as crianças, limpar a casa, fazer comida, higienizar os produtos que chegam de fora, tudo que garante o funcionamento de uma casa, né? E que esse trabalho aumentou muito durante a pandemia e que, na grande maioria dos casos, elas fazem uma pergunta muito interessante: se aumentou a participação de outros membros da família na realização desse trabalho, né? 64% das entrevistadas diz que ficou igual, que não aumentou, e 23% diz que diminuiu. Quer dizer, em 87% do caso das mulheres entrevistadas, ou
isso continuou nas costas das mulheres Ou piorou. ou piorou, entendeu? Santo Então, Deus. é terrível isso. Quer dizer, eu acho que isso é algo que a gente sempre diz, é impossível ter a igualdade de gênero no mercado de trabalho se não houver uma redistribuição desse trabalho doméstico de cuidado não remunerado ao interior da família. Isso é fundamental. Mas também é fundamental que as empresas e o setor público assumam suas responsabilidades. Quer dizer, você tem que, na verdade, entender o cuidado como um bem público, como um direito. As pessoas precisam de cuidado desde o momento que elas nascem até o momento que elas morrem, né? E, claro, nos extremos da vida, muito mais do que quando você tem uma vida ativa, quando você tem uma pessoa adulta que está com as suas capacidades, etc. Mas elas precisam de cuidado. Todos nós precisamos cotidianamente de cuidados. A gente pode, né? Então, você tem que pensar em sistemas públicos de cuidado. Os sistemas de cuidado têm que ser parte dos sistemas de proteção social, né? E não são só as creches, né? Porque cada vez mais vai aumentar também, ou já está aumentando, o cuidado com os idosos. Então, esse é um tema que alguns países da América Latina têm avançado muito. O Uruguai montou um sistema público de cuidados, o Uruguai entende o cuidado como parte da matriz da proteção social, né? E aí isso significa também trabalho decente para as pessoas que cuidam, sejam as trabalhadoras domésticas, sejam as cuidadoras de doentes, idosos, etc. O Uruguai é o país que mais avançou nisso, mas também tem exemplos importantes na Costa Rica, em outros países da América Latina. Então, eu acho que isso aí deveria ser uma grande lição a ser aprendida nesse processo, né? Que a sociedade ela tem que pensar de maneira para que esse trabalho não continue caindo de maneira tão desigual sobre as mulheres, e principalmente as mulheres mais pobres, né? Que não tem como, que são provedoras, cuidadoras ao mesmo tempo, que não tem como comprar serviços no mercado, né? Existe um dado da CEPAL, um cálculo de que, se você compara 20% das pessoas com menores recursos ou mais pobres e 20% das mulheres do quinto quintil, do primeiro quinto quintil, as mulheres do primeiro quintil, ou seja, as mais pobres, gastam 40% mais de horas de trabalho no trabalho doméstico e de cuidado não remunerado que as mulheres mais ricas, evidentemente, né? Laís, você podia repetir para as pessoas que nos acompanham aqui o nome dessa... É uma ONG ou é um centro de pesquisa que fez essa pesquisa sobre economia do cuidado? É a SOF, Sempre Viva, organização feminista, e uma outra organização chamada Gênero em Números. O trabalho chama Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. Foi lançado há pouco tempo atrás. Mas isso é brasileiro ou é de outros países? Brasileiro. Brasileiro. Uma pesquisa feita... Poxa, muito interessante. É brasileiro. A SOF é uma organização feminista que tem uma atuação enorme no Brasil há muito tempo, muito, muito importante. Depois, se quiser, eu tenho o trabalho, eu posso te mandar. Mas eu recomendo a leitura, porque é muito interessante. É muito interessante, é uma pesquisa feita por telefone, entendeu? Mostra que as mulheres negras têm uma carga de trabalho doméstico muito maior, entendeu? Mostra a questão das mulheres rurais também. É muito interessante. Quer dizer, a divisão entre Casa Grande e senzala vai se reproduzindo dentro das casas, enfim, é uma chaga realmente que tem traço no Brasil, parece que a gente não consegue se libertar disso, é impressionante, né? Laís, eu acho que nós já estamos aqui praticamente a 1 hora, olha, foi uma conversa fantástica, você quer acrescentar alguma coisa? Eu agradeço imensamente você disponibilizar seu tempo precioso aí para conversar conosco. Acho que foi uma conversa muito boa, você trouxe muitas informações. Essa discussão da economia do cuidado, eu acho que é uma discussão de ponta, que eu acho que precisa, é uma grande informação que você trouxe aqui, com detalhes, etc. Além da discussão que você já faz de gênero, que você faz, já é um trabalho intelectual seu muito antigo, acho que essa discussão da economia de cuidado é muito importante. Eu te agradeço imensamente a sua participação.
Crivelli, eu que agradeço, é um enorme prazer, eu admiro muito o trabalho que você está fazendo, as entrevistas que você está fazendo são excelentes, eu ouço sempre, vou continuar ouvindo, e é um grande prazer conversar com você, grande amigo, grande companheiro de muitos carnavais, e foi um prazer e estou à disposição para qualquer outro tema que você quiser conversar. E última palavra, eu acho que também nessa questão da economia do cuidado, a gente tem que dar uma atenção muito importante para as trabalhadoras domésticas, né? Que são um setor majoritariamente feminino, negro no Brasil, que tem uma grande organização, a FENATRAD, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, é uma grande organização que tem desenvolvido uma luta muito importante e que elas são também umas grandes vítimas dessa situação, porque não podem fazer teletrabalho, porque perderam sua renda, e eu acho que é outro setor que a gente tem que dar muita importância também. Bom, muito obrigada pela oportunidade, pela possibilidade de estar conversando aqui com você. Olha, Laís, uma coisa que nós, Crivelli Advogados, devemos uma gratidão enorme a você foi a discussão que nós fizemos aqui do sistema de capitalização, que se não fosse a tua indicação do Andras, que foi uma coisa que fez maior sucesso aqui no Brasil e ajudou eu não sei se você acompanhou, mas ele voltou ao Brasil depois outra vez, deu várias entrevistas. A tua indicação naquele momento foi fundamental para a gente difundir a discussão da crítica ao sistema de capitalização. Poucas pessoas sabem, mas estava atrás dessa ajuda, aí, a ideia de trazer esse curso, a Laís Abramo, que nós entrevistamos hoje, que foi um momento privilegiado aqui. Esse foi mais um Crivelli Convida, produção da Ana Paula Bachiega Gonçalves e produção técnica de Renan Almeida. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Até o próximo episódio. Tchau a todos. Um abraço para todos. Tchau, abraço.